Fala, meu povo do Opinião Esportiva. O mundo do futebol está em choque. Botafogo 1, PSG 0. O time a ser batido no Mundial foi batido ainda na fase de grupos pelo Botafogo. Uma zebra que vai ficar marcada na história do futebol e talvez a grande zebra até o momento da Copa do Mundo, mais ainda do que o Inter Miami venceu o Porto hoje. Tivemos duas zebras, né? Porque o que era esperado era o Palmeiras vencer o Al-Ahly, venceu o Atlético de Madrid, vencer o seu jogo contra o Seattle Sounders e venceu. E aí vem as duas grandes zebras do dia, né? Digamos assim, o Inter Miami vencendo o Porto e agora o Botafogo vencendo o PSG. E sabe o que é mais impressionante? É que o Botafogo jogou bem. Tudo que eu critiquei contra o Seattle Sounders não se aplica ao jogo contra o Paris Saint-Germain. Se contra Seattle o Botafogo jogou mal, foi tecnicamente muito inferior ao time americano e ganhou com duas bolas ali na sorte, isso não se aplica ao jogo de hoje. Contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo dominou a partida, fez o que quis e o gol saiu naturalmente do jogo proposto pelo Botafogo desde o início da partida. Defensivamente, deu tudo certo. O PSG, não vamos dizer que ele não ameaçou, porque o John fez umas boas defesas, e o John salvou o Botafogo em alguns momentos, mas até isso deu certo. Eu acho que foi uma grande vitória do Botafogo, e uma vitória que inspira os seus adversários nacionais. Porque quando a competição começou, todo mundo não, mas grande parte, eu me incluo, colocou o Botafogo já eliminado. O Botafogo sendo o pior brasileiro, o brasileiro que ia para não passar vergonha, o brasileiro que iria para tentar não perder para o Seattle Sounders. E surpreendentemente, e inclusive a primeira partida me afirmou mais ainda essa minha teoria de que o Botafogo estava ruim para o Mundial de Clubes, porque jogou mal e venceu o Seattle na sorte. E hoje não. Tipo, o PSG jogou de salto alto? Cara, azar do PSG. O Botafogo não tinha nada a ver com isso. O Botafogo tinha uma proposta de jogo muito clara, essa proposta funcionou, foi lá e ganhou a partida. Isso inspira todos, porque provavelmente com isso o Botafogo tem grande chance agora de ser o primeiro colocado do grupo. Basta um empate com o Atlético de Madrid que ele fica em primeiro. Ele pode perder por 1-0 que ele já está classificado. Tipo, o Botafogo está muito próximo das oitavas de final e isso é surpreendente pela expectativa que se criou antes do torneio. O Palmeiras também pode estar muito garantido em primeiro lugar, o que indica que os dois vão ser primeiro. O Palmeiras vai pegar o PSG nas oitavas de final, já não sendo aquele bicho papão todo. O PSG foi batido pelo Botafogo. O Botafogo talvez seja o pior dos quatro até o momento na competição, não. O pior dos quatro brasileiros no ano até o momento. Né? Deixa eu ver aqui a classificação da Série A com vocês. Flamengo em primeiro, Palmeiras está em quarto, Fluminense está em sexto, Botafogo está em oitavo. Ou seja, sim, o Botafogo é o pior time brasileiro dos quatro no ano. Fez um péssimo campeonato estadual. É o que está pior colocado no Campeonato Brasileiro neste momento, né? Quando eles foram para o Mundial de Clubes. Tinha o grupo mais difícil e venceu. Dos brasileiros, falta só o Flamengo enfrentar o seu europeu. O jogo é amanhã. O Botafogo tem mais um europeu ainda, né? Ele não tinha dois, enfrentou o PSG e tudo mais. Mas o Porto não venceu o Palmeiras, o Dortmund não venceu o Fluminense. A expectativa do jogo entre Flamengo e Chelsea amanhã, a gente não vai ter vídeo pós-jogo, dependendo do que acontecer, porque esse jogo é à tarde, estarei trabalhando. Né? Mas teremos aquele pós à noite no TikTok. Inclusive vai ter daqui a pouco. Então segue lá na rede social vizinha. Link aqui na descrição que a gente está fazendo um vídeo por dia como um resumo. Um resumo diário do Mundial de Clubes. Mais ou menos como um resumo semanal aqui no YouTube. Então deixe nos comentários o que você achou da vitória do Botafogo. Grande vitória do Botafogo. Meus parabéns aos meus amigos botafoguenses. Devem estar tudo muito feliz. Parabéns ao Arthur Machado, né, que faz o vídeo aqui com a gente do João do Agrião. Deve estar feliz da vida com essa vitória do Botafogo. Então é isso. Momento histórico para o torcedor. Aproveita, porque
não sabemos como haverá próximos, mas essa partida não deu esperança só para o Botafoguense. Deu esperança para o palmeirense, para o tricolor, para o flamenguista. Deu esperança para o chinese, deu esperança para o milionário, torcedor do River Plate. Deu esperança para os clubes sul-americanos de que sim, é possível. A gente começa o torneio com 3 bichos-papão. Real Madrid, Bayern de Munique e PSG. O Real Madrid não conseguiu vencer o Al-Hilal. O PSG não venceu o Botafogo. Vamos esperar o Boca Bayern, que eu acho que ou é amanhã ou é terça, né? Deixa eu ver aqui quanto que é o Bayern e Boca. Bayern de Munique e Boca Juniors. Caso que eu falei Bayern Juniors e Boca. Vamos ver aqui o jogo do Bayern. Se é amanhã. Amanhã é Bayern e Boca às 10 horas da noite. Flamengo e Chelsea às 3 horas da tarde. Los Angeles e Esperance às 7 da noite. E Benfica e Auckland a 1 hora. Então aí a gente vai ter o jogo do Bayern e do Boca para ver como é que tá. Talvez o último dos bichos papão caia amanhã. E aí fica tudo em aberto. A gente tem um Mundial. Cara, como está boa essa Copa do Mundo. O único ponto negativo disso tudo que me incomodou aí é mais a transmissão. Me deu uma agonia eles falando do Mundial passado, falando do jejum de 12 anos sem vencer o Mundial. Essa, inclusive, não faz esses 12 anos que eles estão falando. Ignora a vitória do Corinthians, porque isso ainda está lá. Tá, o título do Corinthians em cima do Chelsea ainda está lá, porque aquele torneio vai acontecer no final do ano. A gente nem tem, faltou representante da Libertadores ainda. Essa vitória do Botafogo com o PSG é a primeira vitória de um sul-americano em cima de um europeu. Porque o Boca Juniors empatou. O River Plate venceu o Red Diamonds, o Flamengo venceu o Esperance. A primeira vitória de um sul-americano em Libertadores, também em Mundial, também pertence ao Botafogo em cima do Seattle Sounders. E agora a primeira em cima de um europeu. Parabéns ao Botafogo, vai ficar para sempre marcado na história como o primeiro sul-americano a vencer um europeu em um Mundial de Clubes e talvez o mais temido de todos, o atual campeão francês da Copa da França e da Champions League. Então é isso, se inscreva no canal. Fico agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever e falou!